A utilização indevida da programação neurolinguística e da hipnose em ambientes religiosos. A utilização da programação neurolinguística (PNL) e da hipnose de grupo tem se configurado como uma ferramenta poderosa de alienação e manipulação, cujo objetivo principal é a captação de adeptos e a obtenção de recursos financeiros. Esses métodos se apresentam em variadas formas, desde as mais ostensivas até as mais sutis, e encontram ampla disseminação em diversas organizações religiosas e entre seus líderes. Muitos destes, ainda que de maneira inconsciente, cedendo às próprias paixões, creem piamente estar agindo conforme a vontade de Deus. Por outro lado, existem líderes que, com plena consciência de suas ações, assumem posturas religiosas no discurso, mas revelam um ateísmo interior e profundo. Esses manipuladores exploram a fé e a sinceridade das pessoas sem qualquer constrangimento ou temor, visando exclusivamente o lucro. Trata-se, portanto, de um negócio lucrativo e próspero, amparado pela isenção tributária concedida às instituições religiosas, porém sem responsabilidade pelas frustrações e desilusões de seus seguidores. Cumpre destacar que o termo ateísmo é aqui utilizado como figura de linguagem, sem a pretensão de atribuir mau caráter a todos os ateus. Historicamente, técnicas hipnóticas vêm sendo empregadas por xamãs e sacerdotes, ainda que de forma inconsciente, muito antes do desenvolvimento moderno da hipnose e da compreensão científica da psique humana. Esses métodos são potencializados pelos fatores culturais, crenças e cosmovisões do público-alvo. No estudo das técnicas de PNL e hipnose, evidencia-se que diversos líderes religiosos as utilizam de modo consciente e com um propósito claro: a manipulação e a obtenção de dinheiro. Paralelamente, líderes desavisados na condição de aprendizes e repetidores empregam tais técnicas acreditando erroneamente tratar-se de milagres ou da vontade divina, enquanto seus entendimentos ficam contaminados por paixões materiais e pela teologia da prosperidade. Essas práticas hipnóticas e técnicas de PNL são especialmente prevalentes em instituições religiosas neopentecostais, caracterizadas por uma forte ênfase na teologia da prosperidade e no antropocentrismo. Contudo, algumas técnicas sutis também se infiltram em ambientes pentecostais tradicionais e até em organizações com raízes mais históricas. Um exemplo comum é a utilização de música suave e emotiva ao fundo durante falas ou encerramentos associadas às palavras do orador. Tal recurso facilita a fixação das mensagens na mente dos ouvintes, reduzindo a crítica e abrindo portas ao inconsciente das pessoas. Essa técnica assemelha-se ao uso da trilha sonora em filmes, que reforça o significado das cenas, conferindo-lhes clima dramático, romântico ou de ação. Nesse contexto religioso, as músicas funcionam como preparação emocional, tornando os ouvintes mais suscetíveis à mensagem que será transmitida. Embora esse recurso musical tenha se popularizado amplamente, sua finalidade tem sido frequentemente deturpada. O louvor, que deveria refletir a verdade do Pai, passa a ser usado como ferramenta de indução emocional e controle, gerando comoção e expectativa em detrimento do discernimento. Uma análise superficial pode levar à conclusão equivocada de que tais técnicas seriam positivas se usadas para fortalecer a fé. Contudo, do ponto de vista das Escrituras, quem convence o indivíduo é o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, João 16:8, e não recursos humanos. Recursos como o conhecimento das Escrituras, a comunicação clara e sincera e o testemunho pessoal devem ser expressões da vida dos discípulos do Messias e não elementos de um culto institucionalizado. Quando são empregados com segundas intenções ou usados para manipulação, tornam-se distorções éticas e espirituais. O autor Jaime Moura observa que nesses ambientes, elementos de entretenimento são inseridos como parte de uma celebração emocionalizada, que opera por meio de técnicas psicológicas destinadas a prender a atenção de um público em busca de experiências impactantes, porém desconectadas da verdade espiritual. Atualmente, as críticas a várias instituições religiosas são numerosas, especialmente quanto às práticas que beiram o espetáculo. Danças, batuques, manifestações emocionais exageradas, supostos milagres e expulsão de demônios. Esse entretenimento gospel tem por objetivo causar impacto sensorial, tornando a plateia mais propensa à aceitação à crítica das mensagens transmitidas. A crítica mais contundente recai sobre os apelos financeiros sustentados por pregações distorcidas, campanhas, correntes, venda de objetos abençoados e promessas condicionadas à fé das pessoas. Isso configura uma espécie de barganha religiosa, reminiscente do paganismo, em que a bênção é apresentada como mercadoria. Mesmo diante de tantas heresias, abusos e distorções, tais instituições continuam a crescer em número e riqueza. A questão que se impõe é: por que ambientes tão desconectados do evangelho verdadeiro atraem tantos seguidores? O problema reside na aplicação distorcida de princípios da psicologia por indivíduos mal intencionados, criando um sistema de manipulação mental que fere os princípios da verdade e da liberdade espiritual. Para compreender esses fenômenos, é necessário detalhar as características das técnicas utilizadas e analisá-las à luz da verdade revelada, reconhecendo também os fatores que tornam muitos vulneráveis: cultura, carência, desejo por experiências e necessidades emocionais não tratadas.
A busca por milagres e experiências sobrenaturais, aliada a uma visão supersticiosa e mística da fé, conduz multidões a seguir doutrinas falsas que usam uma linguagem religiosa apenas como fachada. Especialistas em hipnose têm denunciado tais práticas que se escondem sob o discurso espiritual, alertando os verdadeiros discípulos para que exerçam discernimento e não confundam a aparência de piedade com fidelidade ao Evangelho.